abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo de número 14, dando continuidade às exposições no livro de Atos. A exposição será do verso 19 até o verso de número 28. Atos 14, 19 a 28. Ouçam com atenção o que diz a palavra do nosso Deus. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Ó Deus bendito, a Tua palavra, mais uma vez, está aberta neste dia e o propósito, ó Senhor, é proclamar a Tua palavra. Dá-me a graça de expor com graça, fidelidade a Tua verdade, com clareza, que aqueles que aqui estão possam entender o Teu ensino e possam ser, ó Deus, edificados por Ti. Dá-me graça, vigor, sobretudo espiritual, Senhor, mas também físico, para expor a Tua palavra. É o que Te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando muitos se envolvem com a religião cristã, muitos acabam se envolvendo não por razões que são boas, mas muitas vezes por uma falsa ideia com respeito ao que é a caminhada cristã ou a vida com Cristo. Há muitas igrejas por aí que dizem assim: venham para Cristo e todos os seus sofrimentos acabarão. Venha para Cristo e você não mais sofrerá neste mundo. Esse é o slogan de muitas e muitas falsas igrejas por aí, que apresentam uma coisa que é absolutamente e claramente distinto daquilo que ensina a própria palavra. Porque, como nós sabemos, a própria Escritura diz que o Senhor Jesus Cristo mesmo declara que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Então nós sabemos que a realidade é totalmente outra e que aqueles que vivem para o Senhor, aqueles que se envolvem verdadeiramente, não somente de língua, mas de coração com a religião cristã, estes haverão de sofrer neste mundo por viverem piedosamente, por procurarem testemunhar do Evangelho de Cristo neste mundo, não somente em palavras, mas também com a sua própria vida. Quando nós, então, nos deparamos com a Escritura, nós encontramos esta realidade. Nós encontramos o apóstolo Paulo nos sendo um exemplo disso que nós acabamos de mencionar, de alguém que viveu piedosamente no testemunho do Evangelho de Cristo e, em razão disso, sofreu muitas e muitas angústias. Nós vimos como o apóstolo Paulo, servo do Senhor Deus, ele vem caminhando e se desdobrando junto a Barnabé no testemunho da palavra. Eles saem proclamando o Evangelho e aproveitando todas as ocasiões oportunas que surgem diante deles para que possam, então, falar acerca da palavra do próprio Senhor. Mas, como vimos, o apóstolo Paulo, ele sofreu, já vimos aqui em alguns momentos, em que ele sofre com a maldade de homens perversos. E vimos
como o Senhor o livrou ileso dessas ocasiões. Mas agora nos deparamos com a ocasião em que o apóstolo Paulo, ele não sai ileso, ele não sai inteiro, ele sai agora machucado. Machucado fisicamente, mas como veremos, o seu coração permanece firme. A palavra do nosso Senhor nos diz assim, no versículo de número 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Então, notem, irmãos, que coisa impressionante acontece aqui. Homens foram até o próprio apóstolo Paulo. O texto nos diz judeus de Antioquia, e aqui provavelmente é Antioquia da Pisídia, onde o próprio apóstolo Paulo esteve ali fazendo então exercendo o seu ministério. E ele diz judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões. Então esses homens saem dessas cidades, vão até onde o próprio apóstolo Paulo está, e ali eles vão começar a instigar aquelas multidões. Que multidões são essas, irmãos? Provavelmente envolve aquela multidão de pessoas que anteriormente estavam querendo fazer de Paulo e Barnabé deuses. Chamando eles lá, um de Júpiter, o outro de Mercúrio. Estavam querendo oferecer oferendas e sacrifícios para o próprio apóstolo Paulo junto a Barnabé. Esses homens foram instigados por esses judeus e eles começaram então a apedrejar a Paulo. Notem, irmãos, que o apedrejamento que o próprio apóstolo Paulo experimenta faz com que ele seja lançado fora da cidade e ele é dado como morto. É interessante o que acontece aqui, irmãos, porque eles vão instigados pelos judeus, eles vão apedrejar. E o apedrejamento era algo previsto pela lei, mas era para pecados graves. Era para o adúltero, era para o filho rebelde, eram para coisas que eram realmente terríveis. Coisas que eram punidas na antiga dispensação com apedrejamento. Contudo, não há nenhum tipo de previsão de apedrejamento para aquele que proclama as boas novas do Evangelho de Cristo. Mas esses homens estavam ali apedrejando Paulo em razão de ele proclamar a palavra. E eles não somente apedrejam, mas notem só, eles vão arrastá-lo para fora da cidade. Isso é como se fosse um ato de desprezo. Paulo nem merecia ser enterrado. Ele fora lançado fora da cidade como alguém desprezível, absolutamente desprezível. Então notem, eles apedrejam sem uma razão justificável e eles lançam fora, considerando Paulo como alguém que não era digno nem de ser enterrado naqueles dias. E Paulo então é tido, considerado como morto. Não é que Paulo morreu. Alguns entendem que ele morreu e então o Senhor o ressuscitou. Mas nos parece que a ideia mais clara do texto, o texto nos indica, é de que ele estava machucado a ponto de considerarem ele como se estivesse morto. Essa era a condição de Paulo, tamanho apedrejamento que este homem experimentou. Mas notem, irmãos, mais uma vez, quem apedrejou Paulo? Os judeus que instigaram aqueles daquela cidade que antes estavam louvando a eles, agora mudaram os ânimos e de uma hora para outra, volúveis como eram, deixaram de tentar adorar a Paulo e passaram então agora a apedrejá-lo. Notem, irmãos, como o texto nos mostra que, além do sofrimento, perseguição, angústia dura pode vir sobre os servos do Senhor que fazem a sua obra, nós aprendemos também que os homens são volúveis. Quando nós nos envolvemos, irmãos, com a obra de Cristo, quando nós nos envolvemos com o ministério do nosso Senhor, tanto em particular os ministros do Evangelho, como vocês, no testemunho da palavra, veremos mais à frente, nós podemos sofrer muito. E aqui, irmãos, ele sofre a ponto de quase perder a sua própria vida. Note então
que a gravidade do envolvimento com Cristo pode custar a minha e a sua vida. Não considere que você é alguém mais digno do que o próprio apóstolo Paulo, a ponto de considerar que você, de forma alguma, haverá de sofrer aquilo que ele sofreu. Mas ele sofre, irmãos, porque ele estava envolvido com o ministério de Cristo e nele, de fato, estavam ali as marcas do próprio Cristo, que ele carregava no seu próprio corpo. Nós lemos aqui na revelação da vontade do Senhor, em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 10 ao verso 13, o próprio apóstolo relatando a realidade de que ele experimentou grande sofrimento e que muitos se levantaram contra ele, mas ele vai dizer, de todas estas coisas o Senhor me livrou. O Senhor de fato o livrou, mas desta vez aqui, como mencionei, não sem algum tipo de machucado no seu próprio corpo. E, irmãos, nós podemos esperar isto. Porque se nós somos do povo do Senhor e que vivemos piedosamente a obra de Deus, nós devemos esperar perseguições. Não deve ser uma surpresa, não. Nenhum crente deveria se surpreender quando homens se levantam contra eles. Nenhum de nós deveríamos nos surpreender quando o mundo inteiro se levantar contra nós. Por que razão, irmãos? Porque se conhecemos a Cristo e para Ele vivemos, a própria Escritura prevê a realidade daquilo que nós haveremos de sentir na nossa própria caminhada. Possa ser que você não seja apedrejado, mas você pode sofrer de outros modos neste mundo, de modos variados. E você pode ter certeza de que isso pode vir daqueles que você menos espera. Porque, semelhantemente a estes deste momento aqui, que antes louvavam a eles, você pode se envolver com pessoas que estão com você, que louvam até mesmo você, que admiram você, que encorajam você, que dizem estar com você, mas que na realidade são pessoas volúveis e na primeira ocasião que tiver de se voltar contra você por incitação de outros, elas se levantarão contra ti. O coração do homem, irmãos, é assim. Isso fica evidente não somente na vida e ministério de Paulo. Isso fica evidente no ministério e vida de Cristo. Paulo, bem como todos nós, servos do Senhor Jesus Cristo, experimentamos ou experimentaremos em nossa vida aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo experimentou. Nós contemplamos, à medida que caminhamos pelas disposições do Evangelho de Marcos, a realidade do ministério de Cristo e vimos que, em determinada ocasião, Cristo, ele está sendo recebido pelas multidões que clamavam Hosana, Hosana, e grandemente maravilhados com Jesus Cristo em sua entrada triunfal. Mas sabemos que aqueles mesmos que, na sua entrada triunfal, clamavam Hosana, Hosana, foram aqueles mesmos que clamaram posteriormente, pouquíssimo tempo depois, crucifica-o, crucifica-o. Algo semelhante, guardado às devidas proporções, é experimentado pelo próprio apóstolo Paulo. Os homens ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, de uma hora para outra, podem se levantar e se voltar contra nós. Se levantaram contra Paulo, se levantaram contra Cristo, por que razão, então, não haverão de se levantar contra nós? A não ser que não estejamos vivendo a verdade do Evangelho e vivendo piedosamente como deveríamos viver. Aí sim, o mundo nunca haverá de se levantar contra nós. Mas se você tem procurado viver segundo a verdade de Deus, irmão, espere que os homens vão se voltar contra você em razão do testemunho de Cristo que é encontrado em ti. Tanto nas suas palavras ditas, testemunhando deste Evangelho, como na sua vida vivida em conformidade com a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo,
ele foi tido como morto. Mas notem, irmãos, o que é interessante. O verso seguinte vai nos dizer assim: rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Como assim? Impressionante o apóstolo Paulo. O que acontece ali? Ele agora é rodeado por uma multidão de discípulos. Opa, como assim discípulos? Sim, irmãos, é exatamente isso. Discípulos. Provavelmente o apóstolo Paulo já estava naquela região durante determinado tempo. E através do testemunho da palavra, através da proclamação, então, do Evangelho, pessoas que viviam nas trevas foram transportadas para a luz e agora se tornaram, então, discípulos de Cristo. E ali, então, os discípulos estavam rodeando Paulo, contemplando, então, a sua condição, mas, então, naquele momento, o texto nos diz, ele se levantou prontamente. Será que Paulo estava fingindo? Não, irmãos. Ele fora machucado, sim, gravemente. Mas ele se ergue daquela condição que ele estava. Como ele vai dizer, o Senhor o livrou de muitos problemas. O Senhor preservou a vida do seu servo, mesmo em meio e diante de uma morte que poderia, de fato, alcançá-lo em seu apedrejamento. Ele se levantou e então ele entra na cidade e no dia seguinte, ele não espera muito tempo não, ele partiu com Barnabé para Derbe, que era então o seu destino final dessa sua missão. Veja como é impressionante o vigor deste homem, mas não necessariamente, irmãos, e somente o vigor físico deste homem, o que motivava e o que fez com que o próprio apóstolo Paulo se levantasse e no dia seguinte fosse para a outra cidade, era o seu vigor espiritual. Um homem agarrado a Cristo e um homem plenamente convicto daquilo que era a sua missão. O Senhor deixou isso claro para ele. O Senhor deixou claro que Paulo haveria de sofrer muitas coisas, e nós vemos isto lá em Atos, capítulo 9 ainda, versos 15 e 16. Verso 15 diz assim: mas o Senhor lhe disse, assim que Ananias foi visitá-lo, pós sua conversão, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Verso 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O Senhor determinou que haveria, de fato, de ser experimentado pelo próprio Paulo. Paulo estava, então, determinado a experimentar tais coisas em meio ao seu próprio ministério e não poderia ser diferente na caminhada desse santo servo do Senhor. E veja, ele se levanta no dia seguinte e com que propósito, irmãos? O verso de número 21 nos diz, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Esse homem, irmãos, se levanta no dia seguinte para proclamar a palavra de Deus. Ele se levanta no dia seguinte, mesmo após um apedrejamento que o deixou quase morto. Ele não dá para trás, ele não recua, ele avança, porque ele está muito mais preocupado com a glória de Deus expandida por meio da proclamação do Evangelho do que com a sua própria vida. A salvação dos homens perdidos era muito mais valiosa para Paulo do que a sua própria integridade física. Meus irmãos, isso é algo impressionante, porque se você considerar Paulo, você deve considerar Paulo como um homem comum, viu, irmãos? Paulo era um ser humano de carne e osso como nós, sujeito às mesmas tentações, sujeito às mesmas fraquezas. Mas nós, diferentemente de Paulo, frequentemente, por razões minúsculas, deixamos de seguir em frente com a obra do Senhor porque sofremos algum tipo de oposição.
eu acredito, e você pode me dizer depois, falando do seu testemunho, que você nunca foi apedrejado por pessoas a ponto de quase perder a sua vida em razão do testemunho do Evangelho. Ou você já foi? Mas, muitas vezes, quando alguém se levanta e simplesmente faz uma cara feia para a gente, quando nós estamos testemunhando da palavra, é razão suficiente para a gente voltar para casa e pensar, de modo algum eu seguirei com isso. Eu falo com as pessoas sobre a palavra, a pessoa olha para mim com a cara feia, com um olhar de desprezo e rejeição, não vou seguir, vou desistir, não seguirei avante com o ministério. Ou quando falamos algo e sofremos uma oposição direta, não olhar, mas alguém falando então contra nós, dizendo, larga de besteira, para de falar sobre isso, é loucura, ninguém dá crédito para isso. Há tanto tempo as pessoas falam sobre esse Deus e esse Cristo que haverá de voltar e nunca aconteceu. Larga disso, vai para casa, vai cuidar da tua casa, dos teus negócios. E então, na primeira reprovação e rejeição, nós ficamos tão amedrontados e espantados e pensamos, não vou seguir em frente. Ou quando pessoas se levantam, de fato, com todas as ferramentas que podem, através do sistema político, através de outros meios, tentando cessear a nossa liberdade e calar a nossa boca, muitos então acabam pensando imediatamente, de modo algum seguirei. Satanás está furioso contra mim, eu não vou seguir avante com esta obra. Ou quando no primeiro problema que nós encontramos, seja lá qual for, irmãos, poderíamos descrever vários e vários conflitos que podemos ter, pequenos ou grandes em nossa caminhada, mas o ponto é, independentemente de o mundo se levantar contra nós, com todas as suas formas, habilidades, estratégias várias para calar os nossos lábios, ainda que os homens ameacem-nos não somente com prisões, mas ameacem até mesmo tirar a minha e a tua vida, nós devemos considerar a obra de Cristo, a proclamação do Evangelho, que é o próprio Cristo, como muito mais importante do que a nossa própria integridade física. E devemos então, irmãos, perseverar, seguindo em frente, conscientes de que essa obra é do Senhor. Isso é algo que você deve entender, você como um crente da igreja, testemunhando acerca dessa palavra, e é algo, irmãos, que nós, ministros do Evangelho, devemos compreender também. Não pode ser nunca, jamais, na primeira ocasião de rejeição, de opiniões contrárias, de qualquer tipo de coisa que venha contra nós, que nós devemos desistir. Nós devemos, então, perseverar na obra do Senhor, seguindo em frente, falando acerca deste Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele, irmãos, foi ali anunciar o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Imagina, irmão, se Paulo ele parasse ali, seu ministério. Quantos deixariam de ser abençoados com a proclamação da palavra? Quantos não alcançariam a graça de conhecer a Cristo? Note, irmãos, que mesmo em meio às dificuldades e oposições, o Senhor haverá de usar a palavra proclamada para vivificar o coração daqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo para a salvação. Haverá de salvar aqueles que foram destinados para a vida eterna. Por essa razão, irmão, você, na ocasião oportuna que o teu Deus te der para falar acerca desta palavra, e veja, em toda ocasião oportuna de fato, porque é exatamente isso que eles seguiram fazendo, irmãos. Eles se aproveitaram de todas as ocasiões oportunas para falar acerca da palavra do Senhor. Eles não deixaram de falar. Quando descem mais à frente, verso 25, e tendo anunciado a palavra em Pergue, desceram a Atália. Veja que eles saem, eles caminham, e por onde eles andam, eles aproveitam as ocasiões oportunas para falar do Evangelho. Não importa o que eles estejam fazendo, por onde passam, falam sobre Cristo. É isso que você faz, meu irmão? Quando o Senhor te dá oportunidade de falar, veja, nós podemos falar sobre muitas coisas neste mundo e nós não somos alienígenas para falarmos somente acerca de Bíblia.
falamos sobre muitas coisas. E essas conversas que nós temos, ocasiões oportunas que surgem, podem começar com uma conversa simples e comum sobre algo comum entre você e aquele outro cidadão. Mas você deve então, pela graça de Deus, rogando a Ele, clamar por Ele sabedoria, para se utilizar desses momentos para, de algum modo, poder chegar na palavra e poder chegar até Cristo, dando esperança de salvação a estes que você encontra. Veja, irmãos, você não pode permitir que o temor da perseguição ou o temor a homens cale os seus lábios. Nossos lábios, irmãos, não podem estar fechados. Nossos lábios não podem estar cerrados. Nós não podemos calar a boca deixando de falar sobre o amor que nos salvou. Se você experimentou a graça da salvação em Cristo e sabe que isso é a coisa mais maravilhosa que qualquer homem pode experimentar nesta vida e na vindoura, por que razão, então, haveremos de calar? Somos chamados, irmãos, a temer única e exclusivamente ao nosso Deus. E temendo a Ele, então, com o coração cheio deste Evangelho, nós falaremos, irmãos, em tempo e fora de tempo, em todo o momento oportuno que o Senhor nos der em sua providência, ocasião para falarmos acerca dele. Mas o que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te dado? Você tem as desperdiçado? Sou inclinado, irmãos, a imaginar que sim, nós somos muito ruins em aproveitarmos as oportunidades que o nosso Deus nos dá para falarmos acerca de Cristo. E quando eu falo, irmãos, do testemunho, eu estou falando do dever que é seu e no dever que é meu, sobretudo, na pregação da palavra. Eu não posso nunca, jamais, me dar o luxo de desprezar, rejeitar ou de não aproveitar as ocasiões oportunas que o Senhor me dá em minha caminhada. Seja para pregar a palavra no culto público, na adoração que temos aqui, seja para proclamar a palavra em outro contexto, onde o Senhor me der a oportunidade de falar a sua palavra, seja na cidade, seja numa casa, seja no meio da rua, seja através dos meios de comunicação, seja através da rádio, nós devemos estar prontos para então falar, sobretudo, como falei, isso pesa sobre mim, irmãos, e pesa sobre todos aqueles que são chamados para o ministério da palavra. Este Evangelho nunca jamais pode sair dos nossos lábios, porque só há esperança de salvação para os homens e só há esperança de sermos encontrados como despenseiros fiéis dos mistérios de Deus se nós sairmos por este mundo falando acerca deste bendito Cristo, aquele que é o amado de nossas almas e que nos redimiu. O apóstolo Paulo, irmãos, mesmo depois de grande oposição, ferido, cansado, ele proclama a Cristo. E assim nós devemos proceder também, pois esta é a vontade de Cristo para nossas vidas. Nós somos luz, devemos ser luz neste mundo e devemos ser sal nesta terra de Deus. O verso 21 nos diz: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Que coisa interessante. O que o apóstolo Paulo agora começa a fazer junto a Barnabé? Eles começam a seguir o caminho de volta para Antioquia da Síria. Antioquia que havia enviado eles para esta obra bendita de testemunho e proclamação do Evangelho. Mas é interessante percebermos que eles não vão pela via mais fácil, a via romana, então chegando até Antioquia da Síria. Seria muito mais curto o trajeto, seria muito mais fácil o trajeto à terra seca. Eles vão voltar exatamente pelo caminho que eles fizeram. Com qual propósito, irmãos, eles fazem isto? O propósito deles
É mostrar o cuidado deles com a igreja, as igrejas que foram plantadas. E uma das manifestações do cuidado pastoral de Paulo e Barnabé com as igrejas é o ensino, é a exortação, é a instrução. É exatamente isso que o texto nos diz. Ele fala, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos. Perceba, eles estão voltando, irmãos, confirmando as igrejas que eles haviam plantado. E eles estão plenamente conscientes da necessidade que os irmãos daquele contexto tinham de terem as suas almas fortalecidas. Lembrem-se, eram irmãos simples, irmãos comuns, que há pouco tempo haviam se envolvido com o ministério, com a igreja, com o evangelho, e já estavam contemplando grandes sofrimentos e perseguições as mais variadas. Mas o apóstolo, consciente desta realidade, como ministro e servo maduro, como alguém experimentado em todo tipo de angústias e problemas, ele vai procurar fortalecer as almas deles. E como ele, irmãos, vai fortalecer as almas deles? Provavelmente, irmãos, enquanto alguns estavam abatidos, amedrontados naquele contexto, ele vai então trazer palavras de consolo que alcançariam a alma e o coração dessas pessoas, procurando então fazer com que elas pudessem estar fortalecidas na graça do próprio Deus. Falando que, apesar das tribulações e sofrimentos, apesar das dores e muitas angústias, eles poderiam encontrar consolo na pessoa de Deus. Eles poderiam encontrar consolo na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Eles visam, irmãos, um bem e um bem pastoral. Eles são não apenas ministros públicos deste evangelho, eles eram aqueles que estavam envolvidos com o ministério particular de aconselhamento e encorajamento mútuos, que é o que envolve, irmãos, o nosso ministério. Somos nós, ministros em particular, e a Igreja de Cristo em geral, chamados a procurarmos fortalecer os demais irmãos em Cristo. Eles voltam ali para então encorajar cada um deles. E vejam, irmãos, tanto crentes novos na fé, como crentes velhos na fé, precisam muitas vezes serem fortalecidos em sua caminhada. Porque nós experimentamos, irmãos, em nossa peregrinação muitos dilemas também. E precisamos, então, de servos do Senhor que venham até nós e nos ajudem em nossa peregrinação. Precisamos de irmãos em Cristo que estejam juntinho a nós, como a própria ideia de exortar nos chama. Ele diz assim, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Eles vão ali estar lado a lado. A ideia da exortação é estar ao lado, é estar junto e então exortando. E a exortação não é, irmãos, necessariamente algo negativo. A exortação pode ser positiva, no sentido de encorajar, colocar para cima, lançar para frente aqueles nossos irmãos que precisam de uma exortação para que permaneçam firmes na fé no Senhor. Eles precisavam ser instruídos. E ali estava o coração desses homens que entendem que o bem e cuidado que eles podem manifestar é através deste ensino. E eles precisavam entender que eles não deveriam nunca jamais se desviar, apesar das angústias, eles nunca jamais deveriam lançar Cristo longe, desprezando, apesar de todos os tipos de hostilidades e coisas malignas que poderiam sobrevir à vida deles. Que eles deveriam, então, procurar caminhar nas veredas do Senhor até o fim, seguindo com Cristo até o fim, apesar de todas as circunstâncias adversas que poderiam surgir em sua própria caminhada. Ele, então, exorta eles a que permaneçam firmes na caminhada com o Senhor, na Igreja de Cristo. E muitos irmãos nossos, muitas vezes, precisam disto.
Quantos são os irmãos nossos que muitas vezes, em razão de falhas, de angústias, de fraquezas suas, de problemas que acometem eles na sua própria caminhada, se veem irmãos fracos e frágeis na fé. Mas nós muitas vezes nem damos conta disso, nós não percebemos essa realidade, ou porque eles fingem muito bem, ou porque nós somos muito indiferentes à realidade da condição de nossos irmãos em Cristo. Mas nós devemos entender, irmãos, como naqueles dias, em nossos dias, ainda há crentes com as mesmas fraquezas que precisam então que eu e você, que muitas vezes estamos fracos também, mas que ainda assim cheguemos junto a eles e os encorajemos a que permaneçam firmes no Senhor. Dever que pesa sobre mim na proclamação pública deste Evangelho, dever que pesa sobre mim no dever particular de visitação, que deve envolver, então, esse tipo de encorajamento. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, permaneçam firmes em Cristo. Que apesar de qualquer dilema, dificuldade que venha a acometer a sua vida, saiba que está junto e firme na graça de Deus, junto ao seu povo e à sua igreja, é a melhor coisa que você haverá de experimentar, mesmo em meio a todas as maiores dificuldades que você possa experimentar neste mundo. E você deve saber que Cristo é aquele que, por meio dos seus servos, haverá de conduzir, consolar e encorajar você a seguir firme. Porque, veja, irmãos, nós lemos aqui sobre o ministério profético de Cristo. Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito, ele vai nos ensinar a vontade de Deus para a nossa salvação, mas não somente para a nossa salvação, também para a nossa própria edificação. Cristo era aquele que, por meio de Paulo e Barnabé, estava encorajando e exortando os servos do Senhor a seguirem alegres até o fim. E é o mesmo Cristo que naqueles dias falou, é o mesmo Cristo que nestes dias fala conosco, a fim de que caminhemos firmes até o fim. Apesar de todas as tribulações, nós chegaremos à glória celestial. É até mesmo isso que eles dizem aqui. Ele vai dizer assim, ele vai falar e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Como assim? Alguém pode ler isso aqui e imaginar, olha só, não é só por meio de Cristo que eu posso entrar no reino de Deus. Se eu sofro muito neste mundo, eu garanto a minha salvação, então. Alguém pode ler e imaginar que o texto está falando algo dessa natureza, que através da tribulação nós somos salvos. Mas não é esta a ideia, irmãos, do texto. O que ele está dizendo é o seguinte, que nós haveremos de experimentar muitas tribulações no caminho até a entrada no reino de Deus, até a entrada na glória. Ou seja, enquanto nós vivermos neste mundo, até o dia em que nós nos encontraremos com o nosso Senhor e vivermos com Ele para sempre, enquanto aqui estivermos, nós iremos sofrer. Por essa razão, então, irmãos, eu mencionei no início, há muitos que dizem por aí, venha para Cristo e seus problemas acabarão. Seus sofrimentos desaparecerão, mas a realidade bíblica é absolutamente contrária. O Senhor nos diz que nós teremos, de fato, muitas tribulações neste mundo. Problemas que podem acometer o nosso corpo, como enfermidades. Problemas que podem acometer o nosso corpo ou o corpo daqueles que nós tanto amamos. Tribulações e angústias internas na própria alma nossa, tribulações que podem vir através da oposição de homens fora e dentro da igreja, tribulações e angústias, mas nós devemos estar conscientes disto.
o Senhor não nos deixou desavisados acerca desta realidade. Ele nunca, jamais nos deixou sem uma previsão de que isso haveria de acontecer. Os homens passam por muitas tribulações, é possível que você passe por muitas, irmãos. Mas nós sabemos que esses sofrimentos que nós temos neste mundo não se comparam com a glória que está para vir. Os nossos sofrimentos e tribulações são minúsculos comparados com aquilo que nós haveremos de experimentar na glória celestial com Cristo. Olhar para a realidade de que passamos por sofrimentos e tribulações, mas um dia estaremos com nosso Senhor para sempre, deve ser algo que deve consolar a tua alma hoje, fazendo-te firme no Senhor, porque semelhantemente a você, que muitas e por muitas tribulações passou, tem passado ou passará, Cristo também experimentou do mesmo modo muitas tribulações, muitos sofrimentos, angústias não somente no corpo, mas angústias na alma, a ponto de clamar até mesmo ao seu próprio Pai. Sofrendo a inimizade e a maldade de muitos homens que feriram-no, que cuspiram no seu próprio rosto, que esbofetearam o seu rosto a ponto de deixá-lo desfigurado e quase que irreconhecível, mas ele estava firme. E ele foi até o fim, sabendo daquilo que haveria de experimentar, daquilo que ele fora enviado para fazer neste mundo. Apesar das muitas angústias e tribulações, Cristo seguiu firme até o fim. Os seus olhos estavam fitos na obra que ele fora chamado para fazer, como um filho obediente ele fizera, e os olhos fitos no seu próprio Pai. E nós devemos, irmãos, do mesmo modo entender, as tribulações virão, mas nós, com a graça do nosso Deus, haveremos de suportar. O nosso Deus não nos dá tribulações, problemas e angústias que nós não possamos suportar. Ele nos dá, em ocasião oportuna, o socorro necessário. E nós podemos, então, ser consolados com Cristo, aquele em quem nós podemos encontrar toda a alegria e consolo, mesmo em meio às muitas tribulações que nós podemos enfrentar nesta nossa caminhada com Cristo. Isso tanto para o crente novo na fé, como para aquele crente velho na fé. Esta é a vontade e a palavra do Senhor para nossos corações agora. Mas note, irmãos, além do dever de ensinar, de exortar, de encorajar, de animar, de falar acerca da realidade da vida cristã, nós veremos que Paulo, junto a Barnabé, estavam também completamente conscientes de que aqueles discípulos deveriam não somente ouvir as palavras de Cristo por meio da palavra e exortação e encorajamento, mas haveriam e deveriam também de experimentar o governo de Cristo por meio de homens chamados por Ele para o governo da sua igreja. Ele estava plenamente consciente da necessidade que aquelas pessoas tinham de serem pastoreadas por um grupo de homens levantados por Deus para servir aquela igreja. Paulo não considerava a igreja como coisa de pouca importância. Paulo não considerava a liderança da igreja como algo que deve ser desconsiderado. Ele considerava isso como algo que era de fundamental importância para que aquela igreja pudesse permanecer firme na fé até o fim. Por essa razão, então, o verso 23 nos diz: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Notem então, irmãos, ele vai chegar naquele contexto e ele vai promover, ele vai levantar em cada igreja que ele teve a graça de plantar a eleição de presbíteros. Era uma eleição, irmãos, que se dava por
mãos levantadas. Com mãos levantadas, então, haveria de ter a eleição de presbíteros. É interessante percebermos isso, e não é um detalhe, irmãos, de pouca importância. Há uma eleição com mãos levantadas. Possivelmente, os apóstolos indicaram nomes e podem ter sido escolhidos pela igreja. Não sabemos com tanta clareza, mas a indicação que nos dá é que algum tipo de levantamento de mãos, então, haveria de ser feito naquele contexto. E não um homem, mas um agrupamento de homens haveria de ser escolhido. Olhe lá no plural, presbíteros. Aqui, irmãos, nós encontramos o governo presbiteriano, que é o governo bíblico de igreja. Isso de presbíteros não é algo que se encontra somente aqui em Atos capítulo 14. Já aconteceu antes, em Atos capítulo 11, referindo-se aos presbíteros da igreja de Jerusalém como presbíteros, no plural. Mas olha mais à frente, no capítulo de número 20, verso de número 17. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Mas talvez você olhe assim e pense, mas pastor, aí é Atos, né? Onde é que está isso descrito nas epístolas? Uma única referência, irmãos, Tito, capítulo 1, verso de número 5, a ideia de que eram presbíteros, vários homens ali servindo a igreja. Diz assim a palavra, Tito, capítulo 1, verso 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então notem, irmãos, que a realidade do governo da igreja de Cristo se dá por meio de vários homens escolhidos pela igreja para serviço à igreja. Que é exatamente isso que nós somos, como presbíteros docentes e regentes, como ministros do evangelho e presbíteros, servos da igreja de Cristo para a edificação do corpo de Cristo. E isso não pode se dar através de um homem sozinho. É o pastor mais presbíteros, escolhidos pela igreja. Essa é a forma que Cristo governa a sua igreja. Através destes homens. Quando eles, em fidelidade à Escritura, pastoreiam e ensinam a verdade de Deus conforme a Escritura, eles são, então, fiéis pastores do povo de Deus. E nós devemos entender, irmãos, que Cristo, como Rei, governa através de nós, quando fazemos isto segundo a sua palavra. Então é deste modo, irmãos, que o Senhor aqui vai começar a mostrar mais do seu cuidado, não somente através do ensino, mas através de um governo bíblico. De homens que haverão, irmãos, de ser levantados, e oramos para que isso aconteça aqui em breve em nosso meio, presbíteros eleitos, outros homens mais, para que possam então pastorear vocês junto a mim, consolando-os, exortando-os, encorajando-os, disciplinando-os em amor, através da verdade de Deus, a sua palavra, pastoreando o rebanho, não com sórdida ganância, mas como fiéis pastores, auxiliares do fiel e supremo e bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que Deus nos conceda essa graça e que possamos levar este dever de escolher homens para o ministério pastoral e o presbiterato que sejam fiéis. E é isso que vocês devem ver e procurar de fato naqueles que foram chamados para o ministério da palavra ou para então agirem como presbíteros docentes na igreja. Eles devem ser observados, acompanhados e em determinada ocasião
com dispostos para a eleição, eleitos, escolhidos por vocês, com sabedoria. Homens que estejam prontos e que amam, de fato, a Igreja de Cristo e a sua palavra e que estão prontos para entregar a sua vida por vocês. Agora, é algo que devemos levar realmente muito a sério, porque é isso que acontece aqui. O texto nos diz assim, que promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de começar a conversar um com o outro, a fim de tentar escolher um candidato de sua preferência. Não. Depois de se juntar num grupinho e começar então a discutir e tentar então fazer com que os outros sejam persuadidos a votar em determinada pessoa e não na outra. Não. O que eu estou descrevendo aqui, irmãos, que não é o que o texto diz, é o que acontece em muitos contextos por aí. Muitas igrejas se dá a eleição de pastores, a eleição de presbíteros e ficam aqueles grupinhos amotinados e então começam ali a inflamar uns aos outros e inflamando os outros irmãos e dizendo, olha, não vota nele não vota naquele, vota nesse, rejeita e reprova aquele e saem então fazendo esse tipo de ação perversa e maligna no meio da Igreja de Cristo, promovendo conflitos, brigas, rebeldia, confusão, as mais diversas, irmãos. Há muita confusão, lamentavelmente, em muitos contextos, quando isso deveria ser levado piedosamente no meio da igreja. Não devemos ficar de conversinha e tentando inflamar um ao outro, não. Devemos orar. O texto nos diz, depois de orar com jejuns. A oração, irmãos, é algo fundamental nesse processo. Eles foram, então, posteriormente ali, encomendados à graça do Senhor Jesus Cristo. Eles foram ali encomendados uma vez tendo sido eleitos. Mas note, a oração é fundamental. Então, ao invés de ficar discutindo com outras pessoas, você vai estar orando para que o Senhor leve a bom termo o processo de eleição, o dia da eleição e a vida daqueles que forem eleitos e levantados por Deus para o serviço à Igreja de Cristo. Orando por você, orando por seus irmãos, para que o Senhor Deus conceda sabedoria e graça para que possam discernir em quem votar para serem presbíteros que haverão de governar sobre vocês. Orem desde então, e no dia então que haveremos de ter isso, se Deus permitir, roguem ao Senhor, se possível, com jejuns. Que é quando você vai se abster do alimento físico e vai se dedicar espiritualmente a Deus em oração, meditação, reflexões à luz da palavra, a fim de poder discernir espiritualmente isto. Porque, irmãos, escolher homens para o governo da Igreja de Cristo não é uma tarefa simples e não é algo que devemos fazer de todo jeito. Devemos levar isto piedosamente para o bem da Igreja de Cristo, para a glória do nome de Cristo e para a expansão do reino de Cristo neste mundo. Que se dá também quando uma igreja governa adequadamente, e então essas coisas haverão de se ajustar e o reino de Deus neste mundo haverá de se expandir assim. Há então, irmãos, exortação, instrução por meio de Cristo, governo de Cristo no meio da igreja. E então o texto continua nos dizendo que eles passam por outros lugares, como mencionei há pouco, proclamando a palavra, navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Percebam o que acontece então, irmãos. Aqui, eles voltam para Antioquia, agora aqui Antioquia da Síria, que foi de onde eles foram enviados, como o texto diz, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, a obra que haviam já cumprido. E eles foram, desse modo, pela igreja lá, levados para que pudessem, então, com a graça do Senhor, fazer um ministério que fosse próspero e bem-sucedido.
Aqui a obra então está cumprida, que foi confiada a eles. E ali então chegados em Antioquia da Síria, reunida a igreja, não sabemos em que dia, em que determinado momento, mas toda a igreja ali estava reunida, e o que eles fazem? Relataram as quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. O que acontece aqui é uma prestação de contas ou uma espécie de relatório entregue à igreja de Antioquia que havia enviado eles. Isso não é algo estranho, irmão, isso é algo comum, viu? Há muitas igrejas presbiterianas, já tive a graça de contemplar isto, de homens que são enviados para uma missão em determinado lugar, fazem o seu serviço e voltam então à sua igreja. E depois do culto, na ocasião da escola dominical ou em outro momento, eles começam a tratar sobre aquilo que eles experimentaram, apresentando um relatório à igreja. Mas é um relatório que geralmente é enviado então para o conselho da igreja, enfim, a coisas que eles viram, contemplaram, fizeram, experimentaram em sua missão. Nem todas elas são missões que são cumpridas. Aqui estamos diante de uma missão que foi cumprida. Estamos diante de uma missão que foi bem sucedida. E isso concedeu até mesmo a Paulo e Barnabé a graça de, uma vez tendo cumprido a missão, uma vez tendo dado o relatório, eles puderam então permanecer não pouco tempo com os discípulos ali, desfrutando de um tempo naquela região. Um tempo, certamente, de refrigério, alegria, louvor a Deus e consolo mútuos. Mas o que nos impressiona nesse relatório, irmãos, é que eles não atribuem a glória a eles. Eles não atribuem aquilo que eles fizeram a eles. O texto nos diz de modo muito claro. Ali reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. O que é que ele está nos dizendo, irmãos, com isso? É que a obra de conversão, a transformação de pessoas no meio do caminho, o estabelecimento de igrejas com a liderança formada, toda aquela obra gloriosa, desde a salvação até o ingresso na igreja, sob a proclamação do Evangelho e sob o pastoreio de presbíteros eleitos nas cidades que eles passaram, não foi algo que Paulo e Barnabé conseguiram porque eram habilidosos. Não foi algo que Paulo e Barnabé conseguiram porque eles eram extraordinariamente bons na proclamação da palavra e na sua retórica e oratória. Não se deu porque eles eram homens insistentes em seguir em frente com a proclamação da palavra somente. Não se deu com a força do braço deles, nunca, jamais. Mas Deus foi quem fez tudo. E é Ele, irmãos, quem continua fazendo absolutamente tudo. Ele abriu a porta aos gentios. A salvação foi dada a nós que somos gentios. Nós que fomos alcançados por Cristo, através do ministério da palavra. Eu não sei, através da proclamação de quem você se rendeu a Cristo. Se de um ministro do Evangelho do púlpito, anunciando o Evangelho de Cristo para a salvação, se por meio da instrução do seu pai no lar, orientando e procurando forjar Cristo na sua alma. Mas uma coisa nós devemos entender. Você entender que não fora seu pai ou pastor que te salvou, porque não há a mínima capacidade em mim para isso. O ministro do Evangelho e aquele que testemunha apenas até aos ouvidos dos homens, e não conseguimos passar disso, ainda que intentemos fazer com que a mensagem chegue ao coração, é a proclamação do coração do pastor ao coração da igreja. Mas vocês devem entender, não somos nós que fazemos a obra e salvamos vocês. É o Espírito de Deus que, por meio da palavra, desce ao coração dos homens e dá, então, vida e salvação. E nós devemos sempre nos colocar no nosso lugar
Nós, ministros do Evangelho, na proclamação da palavra, e vocês no testemunho desta palavra. Se alguém vir a Cristo por seu intermédio, ou através do seu testemunho, não pense que foi você quem conseguiu fazer isto. Você é um instrumento de Deus. Nada mais além disso. E é Ele, então, quem, através de vocês e daqueles que foram chamados também para a proclamação do Evangelho, é Ele, então, quem faz toda a obra. Se é Ele, irmãos, quem, portanto, faz toda a obra, a quem a glória por isto deve ser atribuída? A Cristo. A Deus que nos amou com um grande amor, quando nós ainda éramos pecadores, enviando o seu Filho para, em nosso lugar, morrer, sendo nós pecadores, apresentando-nos a palavra da salvação que anuncia Cristo para as nossas almas, e então, soberanamente, Ele agiu em nós. Foi Ele quem fez tudo do início ao fim. Nós devemos, então, dar glória e louvar a este Deus pela sua gloriosa obra. E quanto a nós, não fizemos mais do que aquilo que é nossa obrigação. E ainda fizemos e fazemos pouco. Mas o Senhor, sim, Ele faz tudo de modo maravilhoso e de modo assombrosamente maravilhoso. Ele nos salvou, Ele te redimiu, Ele te transformou, Ele te trouxe à sua igreja por meio da pregação. E hoje, então, você tem a graça de desfrutar do cuidado de Deus por meio do governo de Cristo. Mas e quanto a você que hoje está aqui, que caminha por todos os lugares e já teve a oportunidade de ouvir muito das palavras de Cristo por meio da proclamação do Evangelho? Você deve saber que quando você rejeita a proclamação do Evangelho, você não rejeita a mim como pregador. Você não despreza a mim como ministro do Evangelho. Se nós temos a compreensão clara de que é Cristo quem fala por meio da proclamação fiel da sua palavra, a quem você rejeita? Você rejeita Cristo. Você rejeita as palavras de Cristo. Você rejeita a oferta da salvação em Cristo. Você rejeita aquilo que é o remédio para a maior enfermidade que você possui, que é o seu pecado. A esperança para você hoje, pecador, e a esperança é Cristo. Amanhã você não sabe se você haverá de experimentar essa oportunidade mais uma vez. Arrependa-se hoje do seu pecado. Arrependa-se hoje da sua vida vivida longe de Cristo e volte-se para Ele. Você deve saber que Ele está pronto e abundantemente alegre para salvar você, pecador. Arrependa-se, creia em Cristo, creia no Evangelho e terás a graça de, junto a nós que conhecemos a Cristo, terás a graça de desfrutar da sua companhia, do seu consolo, do seu conforto, do seu cuidado. E um dia terás a graça de, junto a nós, desfrutar da glória eterna com Deus, contemplando a glória deste bendito Deus na face do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus bendito, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Louvado seja o Senhor Deus pela graça que temos de ouvir uma exposição da tua vontade. Ó Deus, ajuda-nos a sermos servos teus prontos, para dentro e fora de tempo, em toda ocasião oportuna, anunciarmos a palavra, anunciarmos o Evangelho, anunciarmos a Cristo livremente a todos os homens. Ó Deus, concede àqueles que aqui estão e que não conhecem a Ti, a graça de serem alcançados por Cristo. E que possam, ó Deus, encontrando vida nele, possam então viver para Ele. Se conosco, ó Deus, e abençoa-nos. É o que te pedimos,
em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.